Olá, aqui é o Emelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje quero trazer um tema profundo, um tema muito sério e, infelizmente, não é raro da gente encontrar essa situação, né? O tema é facada nas costas, né? Traição, roubo. É uma situação que, infelizmente, é bastante comum da gente encontrar nas empresas, né? E por que eu comecei me referindo como facada nas costas? Porque, por incrível que pareça, essa foi a expressão que eu ouvi de um lojista, né, com uma expressão de dor, né, e me disse essa frase, né, falou, Melino, essa é uma tremenda facada nas costas que eu estou tomando, porque vem de alguém que eu confiava, vem de alguém que frequentava a minha casa, vem de alguém que eu depositava uma profunda confiança, e, enfim. Né? Eu estou falando sobre roubo nas empresas, sobre fraude. Então, esse é o tema que a gente vai abordar e é muito importante, tão importante quanto conquistar os clientes, fazer boas compras, ter bons preços, né? Ter uma qualidade de atendimento excepcional com os nossos clientes, enfim, né? A operação como um todo também ter uma garantia de uma operação íntegra e controles que realmente deem confiança e segurança para o empreendedor são tão importantes quanto. Né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, como que a gente pode otimizar, quais os impactos e trazer algumas histórias reais ao longo da minha experiência como consultor, aí por esse Brasil afora. Eu tenho muita história para compartilhar com você, que eu tenho certeza que, além de ser muito interessante, é um aprendizado para a gente entender como acontecem as coisas e para que a gente possa tirar lições e otimizar as nossas operações também, né? Bom, antes de começar, eu quero lembrar você que, se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de comentar, de verificar se você já é inscrito no canal, de compartilhar o vídeo, né, de deixar o seu like, clicar ali no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos. Né? Se você está vendo a gente pelo Instagram, a mesma coisa, comenta, curte, vê se você já segue a gente, né? Compartilha, marca as pessoas que você acha que seria, que você gostaria que vissem esse tema. Isso é muito importante, as plataformas começam a entender que o nosso material é relevante e distribuem mais, publicam mais. Não é isso? E também estamos nas principais plataformas de podcast, né? Deezer, Spotify, Google, Apple, em todas elas você encontra a gente no formato podcast também. Bom, então é isso. É um assunto bastante delicado, difícil, mas que vale a pena, né? Eu quero começar o nosso papo de hoje exatamente por essa história. Esse é um cliente, né, essa história da facada nas costas, que esse cliente colocou assim, uma expressão de dor, realmente eu percebi que ele estava ali sentindo como se efetivamente tivesse levado esse golpe, né, fisicamente, essa faca ali apunhalando as costas dele, né? Foi, vou contextualizar, né? Um lojista que tinha uma rede de lojas, 8 ou 9 lojas, e nós fomos contratados, eu e a minha equipe e tal, para fazer um trabalho de consultoria, um trabalho bastante aprofundado, né? Realmente assim, reestruturar tudo, desde do recadastramento dos produtos, né? O que a gente chama de estrutura mercadológica, ou a árvore de produtos, né? Como classificar no sistema, tudo certinho, para ter um controle mais efetivo de categorias, subcategorias, segmentos, né? Modelos, departamentalizar, tanto que foi reetiquetado, foram reetiquetadas todas as lojas, todos os itens, né? Item a item, a gente entrou, reestruturou isso tudo. Foi o que a gente chama de barba, como é que é? Barba, cabelo e bigode. Serviço completo, né? E, da mesma maneira, inventário de estoque, entramos todo o trabalho na parte de compras, né? Também os planejamentos, etc. e tal, e especialmente no financeiro. Né? Tinha contas a receber, contas a pagar, ele tinha também consignações de mercadoria na mão de clientes, alguma coisa como crédito, tinha programa fidelidade, ou seja, era uma operação um certo grau de complexidade. E ali na retaguarda, no financeiro, como na gestão do financeiro, uma pessoa já de 13 anos de casa, responsável
por toda a retaguarda, por toda a parte financeira ali, e eminentemente uma pessoa de confiança da diretoria. Né? E quando nós começamos a implantar e auditar, fazer todos os cruzamentos, né, o contas a receber, com todas as notas faturadas, uma auditoria do estoque, né, tudo que foi comprado, tudo que foi vendido, mais a consignação, quanto que deveria se ter de estoque, então, a posição de estoque ali. E aí a gente começou a encontrar coisas estranhas, né, especialmente no financeiro. Né. Então, quando começamos a auditar, foi se percebendo que havia lançamentos ali incongruentes que não fechavam, né? Implantação de alguns títulos a pagar que não correspondiam, não tinha origem, né? A nota fiscal de entrada, então ia pagar como aquilo e tal, e algumas liquidações de contas a receber que estavam liquidadas no sistema, mas eram liquidações avulsas, não, não tinha o valor correspondente no caixa, né? Eram liquidações de retaguarda. Enfim, quando nós começamos realmente a fazer uma auditoria, um pente fino, né, nós percebemos que havia ali um trabalho de formiguinha, de desvio de recursos, de dinheiro da empresa significativo e de algum tempo, já de alguns anos. Né? Então, quando a gente apresentou isso para o lojista, evidentemente que, como é uma situação bastante grave, né, isso a gente só apresenta a partir do momento que tem evidências concretas, objetivas, né? Quando a gente realmente faz todo o rastreamento, quando o sistema tem log que permite, né, você ver quem que logou, quem que realizou aquela transação e por aí afora, né? Enfim, é fundamental que se tenha essa segurança, até porque as consequências são muito graves para todos, né? Para quem praticou o ato e você faz uma acusação dessa, então as consequências podem ser terríveis para a empresa também. Né? Você fazer uma afirmação dessa tem uma implicação profunda, né? E enfim, né? Então é de muita responsabilidade você fazer esse tipo de afirmação. Então só é possível fazer a partir do momento que você tem evidências concretas, documentadas, etc. e tal. E foi quando a gente apresentou isso para o lojista, né, nós marcamos a reunião e tal, e foi apresentado, olha, está aqui, no dia tal foi feito esse lançamento, está aqui, esse dinheiro não entrou, e assim a gente foi mostrando, né, todo o histórico, todo esse relatório que foi feito, e foi feita essa apresentação, e eu me lembro da expressão de dor desse lojista, quando ele olhava para a gente assim e falava, não é possível que essa pessoa fez isso comigo, né? Uma pessoa de tanta confiança, de tantos anos aqui comigo, e me roubando, né? Essa foi a expressão, né? Eu sinto uma apunhalada, estou me sentindo apunhalado pelas costas e tal. Né? Daí vem o título aqui do nosso papo de hoje, né? E por que eu trouxe essa história? Porque como é importante a empresa estar organizada, e a gente ainda vê que ainda tem muito lojista, e às vezes com muitas unidades, com muitas lojas, uma operação grande, e não tem um controle efetivamente rigoroso em todas as áreas, nas compras, no estoque, na gestão de estoque, mesmo no financeiro, né, ainda é um financeiro de conferência de caixa, né, cadê o caixa aí, né, conferiu, bateu e tal, mas não há um fechamento, um cruzamento. Tanto que eu digo para o lojista o seguinte, imagina, olha para o seu estoque, né, quando eu pergunto assim, mas quanto tempo que você não faz inventário aqui? O seu estoque está 100% conferido, está confiável? Se eu tirar um relatório do sistema aqui, o que eu estou vendo aqui no sistema vai bater com o teu físico? Eu posso fazer uma auditoria, escolher uma marca, um determinado SKU aqui, tirar o relatório e ir na loja conferir, ir no seu estoque, vai bater? Qual é o grau de confiabilidade que você tem hoje no seu sistema? E aí muitos, não, mais ou menos, tal. Faz quanto tempo que você não faz um inventário que te dê segurança? Inventário mesmo, né? Não é aquela contagem, como a gente vê algumas por aí. Você está inventariando todo, como é que você vai? A gente conta aqui e tal, e lança numa planilha, e depois lança no sistema. A gente sabe que não é assim que se faz um inventário rigoroso, né? A não ser que você tenha uma loja tão pequena que você está ali, tem condições de fazer dessa forma. Mas caso contrário, não. Para você fazer um inventário técnico, bem controlado, realmente que te dê a segurança da informação que você tem, que você lança no sistema, que não contou duas vezes, que não deixou de contar, né? O ideal é com um coletor de dados, passando ali, né? Coletando realmente nas etiquetas e tal. Isso vai dar uma confiabilidade bastante grande e organizando antes o estoque, arrumando,
vendo os itens que estão sem etiqueta, etiqueta antes, organiza, né? O que está encaixotado, o que está guardado, marca todas, né? Aqui eu já contei, então vai marcando a seção. Ou seja, existe toda uma técnica para se fazer o inventário. E por que eu estou colocando isso? Porque quando eu digo para o lojista é o seguinte, olha para o teu estoque e imagina quanto você tem aqui de estoque em reais. Ah, puxa, isso lá, eu tenho 200 mil, tenho 300 mil, enfim, um valor qualquer. Tá? Imagina, nessas araras aqui, nesses cabides pendurados, ou nessas caixas aqui, imagina que estão notas de 100 reais. Olha para essa arara aqui, no seu salão de vendas aqui, no seu showroom, tá vendo esses cabides? Imagina que nos cabides, ao invés de ter peças, né, de roupa, que tenham notas de 100 reais. Você deixaria assim, livremente, sem uma conferência rigorosa, né, sem uma segurança que fosse compatível com a integridade da informação do que está aqui dentro? Né? Eles param, não, pensando desse jeito, não. Eu digo, pois é, mas quanto custou esse estoque? Quando eu pergunto quantos reais tem de estoque aqui dentro, aí você me diz, eu tenho 100 mil, tenho 200 mil, tenho 1 milhão. Né? E são notas de dinheiro, equivalentes a notas de dinheiro, esse estoque que está aí. Só que se você visse realmente, efetivamente, as notas penduradas ali, né, você não ia deixar desse jeito embora, tá? De vez em quando né, uma vez por ano, talvez eu conte, eu confira. Não é verdade? Por que não é feita essa validação assim tão rigorosa? Não é? Se você imagina que é dinheiro, você não tem absoluta convicção que você não vai tratar dessa maneira. Não é? Da mesma forma, a documentação de retaguarda. Não é? É impressionante. Deixa eu contar uma outra história de uma outra empresa que nós entramos também fazendo todo um trabalho de consultoria profunda, realmente reimplantando tudo, plano de contas, todos os lançamentos, né? Tinha crediário, tinha um contas a receber gigantesco ali, comprador, né? Tinha 2 compradores na empresa, por departamento, comprador de confecções, comprador de calçados, e a gente entrou e nós começamos, né, olhando ali na empresa, primeiro que havia um certo boicote de alguns elementos dentro da empresa que ocupavam funções de comando, né, de gerência, e muito difícil, tal, limitando o acesso. E aí, realmente, isso são sintomas, geralmente, de que, bom, ali tem. Né? Porque o colaborador, o gestor, o líder, que é íntegro, que quer realmente fazer um bom trabalho, ele quer organização, quer informação, quer segurança. Né? Quando não se quer informação, das duas, uma, ou é desonestidade, né? Por isso que eu não quero controle, porque se for controlar, então vai me pegar, vai me descobrir aqui, ou vai encerrar, né, a oportunidade de treta que eu tenho aqui para fazer. Ou é poder. Né? Eu centralizo, ninguém consegue, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe onde é que está, como é que faz aquilo, então para fazer tem que falar comigo, então eu centralizo o poder. Não tem terceira opção. Né? Quando você tem essa resistência com relação, eu digo funcionário dentro da empresa, que boicota todo e qualquer tipo de implantação, de controle, de auditoria, de ferramenta, que vai dar informação de segurança, é fatal. Ou é desonestidade, ou é poder, centralização de poder para poder exercer uma influência ali, escamotear a informação e etc. e tal, porque a partir do momento que tiver isso controlado, esse poder ele se esvai, né? Deixa de existir. E, enfim, então é um assunto bastante sério, mas nessa empresa que a gente estava implantando, como eu estava comentando, a gente descobriu uma falha bastante grave no setor de compras. Né? Por quê? Chamou a atenção algumas das promoções que eram colocadas de produtos novos. A gente começou a verificar ali, nossa, olha aqui, como tem promoção, essa mercadoria aqui acabou de chegar na loja, tem pouco tempo aqui, já está em promoção. E aí era uma rede com muitas lojas, em várias cidades, e nós começamos a observar que especificamente especialmente em algumas cidades, isso era mais frequente. Né? E fomos rastrear, coloquei minha equipe para ir a fundo nisso e tal, e a gente descobriu que havia, por parte da compradora, né, uma parceria com o fornecedor, com o representante. Então, o produto chegava e ela já imediatamente colocava aquilo ela que tinha a influência de demarcações, de promoções e tal, não é? E aí ela passava para o comercial. E aí a gente descobriu, por exemplo, na cidade, até os próprios vendedores compravam o produto, que eram produtos ótimos, novos, tinham acabado de
de chegar a coleção nova e já em promoção os próprios vendedores compravam para revender, né? Eles tinham lá e aí a gente viu que aquilo prejudicava de maneira assim, sensível, expressiva a empresa, e quando a gente apresentou isso também para a diretoria, foi chocante, né? Quando ele descobriu que aquelas pessoas que eram de confiança e tal, a mesma coisa, né? De novo, a expressão tomei uma facada nas costas, né? Tomei uma punhalada, isso é uma traição grave, da mesma maneira. Por quê? Não se auditava, não se conferia, não se valorizava ferramentas de controle, né? E uma outra empresa, me lembra também, eu estou contando por áreas, né? Eu mostrei no financeiro, uma gestora financeira que fazia os lançamentos, que escamoteava, baixava título, desviava aquele lance, fazia, né, excluía títulos ali, o cliente vinha pagar, e ela entrava em contato, recebia, e aí ela baixava no sistema, excluía o título, isso até porque era uma falha desse sistema que tinha lá, que nós detectamos, inclusive houve a troca de sistema nessa empresa, porque ele era muito, não tinha integridade, né? Ele permitia alguns lançamentos, algumas exclusões, algumas coisas que via de regra isso não deve ser permitido, o sistema deve ter essa, a gente chama de integridade relacional, né? Você não tem como excluir um título se ele é derivado de uma nota fiscal, por exemplo, né? Então é tudo vinculado para que aconteça isso, senão vai ficar fica filho sem pai, né? Se você exclui, por exemplo, uma nota e essa nota tem um título em aberto e assim por diante. Tem toda uma integridade relacional que é preciso ser observado para que o sistema garanta a integridade e aí com isso evita fraudes e mesmo os erros, né? Nem sempre é fraude, às vezes é erro de lançamento e tal, e aí os sistemas ficam muito mais seguros, e especialmente quando tem os logs também, né? Ou seja, os relatórios de quem acessou, quando acessou, o que movimentou. Então a gente consegue realmente ter um controle muito mais rigoroso, dando esse nível de segurança para a empresa através da ferramenta que utiliza, né? Mas voltando a essa empresa, uma outra empresa, eu estou mostrando por áreas, né? Então, mostrando nas compras, é possível? Uma outra empresa, a gente, no contas a pagar, olha só, a garota do financeiro, que era responsável pelo contas a pagar, ela tinha uma rotina, né? Então, era 2 vezes por semana, havia pagamentos, né? A diretoria, o diretor fazia pagamentos de fornecedores, contas a pagar, né? E qual era a rotina? Ela chegava, ela tirava o relatório com todos os títulos a pagar, fazia um borderô de autorização, separava ali tudo essa relação, quando tinha boleto, ali os boletos em anexo, enfim, né? Toda a documentação, o relatório do contas a pagar, e aquilo vinha um borderô de autorização, para que o diretor autorizasse o pagamento, e geralmente ele fazia um cheque ali, autorizando, então, a baixa daquele montante que era o equivalente aos títulos a serem liquidados, né? Para se fazer a compensação, sacar o cheque e pagar os títulos, grosso modo seria isso, né? Ok, então, e aí eu, na empresa também, fazendo consultoria, tirei alguns relatórios e comecei a identificar alguns títulos assim estranhos, né? E aí comecei a rastrear. Eu estava, por exemplo, um título de fornecedor de contas a pagar de R$1.000, redondo, né? A gente sabe que boleto de nota fiscal de entrada, né, de compras que faz, não é muito difícil você comprar mercadoria parcelado lá em 30, 60, 90, 120, né? E os boletos serem de valor redondo. Ainda mais dessas companhias grandes e tal, né? Especialmente essa loja era uma loja de artigos esportivos, então tênis e tal. E eu achei aquilo muito estranho, até porque era de uma grande companhia, uma grande marca. Eu achei aquilo muito estranho. E aí chamei a minha do financeiro e disse assim: pega a nota fiscal de entrada, por favor, desse título aqui, porque eu quero ver a origem dele, né? Porque eu não estou encontrando aqui, estou vendo o título no contas a pagar, está constando do borderô. Ela levava então para o borderô, o diretor ele pegava ali o borderô, os títulos, olhava quanto tempo para pagar, hoje tanto tal, e autorizava esse valor para se debitar da conta e fazer as liquidações, né? Enfim, em resumo, quando eu pedi e tal, que ela trouxesse que me apresentasse, né, a nota fiscal de entrada, né, a origem daquele título. E aí começou né, aquela conversa toda e tal, e foi, em resumo, né, era fraude. Ela implantava manualmente, né, de maneira fraudulenta, ela implantava o título a pagar no contas a pagar, no sistema,
avulso, um título avulso, como se implanta um título de uma conta de energia, que não tem nota fiscal de entrada, né? Um título de serviço, por exemplo, que você implanta. Então ela implantava dessa maneira um título a pagar, fraudulento, e saía junto no título, no relatório de contas a pagar, e ela levava lá, olha, tem fornecedor A, B, C, tem título aqui e tal, esse aqui e tal. E como o diretor simplesmente olhava aquilo naquele montante todo, né, aquela maçaroca de informação e de títulos ali no meio, ele olhava aquilo, tá, ok, autorizo, e já tirava todos os contas a pagar da semana, né, ou de 3, 4 dias, e ele autorizava o pagamento. Então, e aquilo era movimentado. Como ele autorizava, era sacado aquele montante, aquele título, como na verdade era um título falso, não existia, ela excluía do sistema, né, e desviava o valor equivalente, né? Então, isso também foi descoberto por conta de auditoria feita na retaguarda, a gente fazendo os cruzamentos, né, títulos, a que se referiam, etc. Enfim, né, fazendo todo os controles, os relatórios e monitoramentos, também se descobriu isso, essa fraude na empresa. Para você ver que eu vejo assim, por que eu estou trazendo todas essas histórias? E tem mais uma série de outras aqui que eu acho importante enriquecer o seu repertório, mostrar todas essas histórias que eu estou contando aqui, são histórias reais que a gente encontra no dia a dia, em trabalhos de consultoria que a gente desenvolve, a gente vai encontrando situações dessa natureza, né? Então, como é importante você ter uma boa ferramenta, uma boa gestão, porque às vezes a gente só olha para compra, para venda, geralmente eu preciso treinar vendedor, eu preciso, né, 99% dos lojistas que entram em contato comigo querem treinamento de vendas. E aí a gente começa a olhar como é que está a gestão, como é que está a compra, a retaguarda financeira, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, as estratégias, né, os controles, a liderança, e não se foca muito nisso. Então, eu estou trazendo aqui porque é tão importante quanto você vender bem, é você comprar bem, ter uma boa gestão de retaguarda, capacitar seu time e ter ferramenta que dê integridade, que dê confiança na sua operação. Então, é impressionante como a gente tem... Nós já pegamos, por exemplo, desvio no programa Fidelidade da loja. Uma outra rede também de lojas que a gente atendia e chamou atenção numa determinada loja. É tão ingênuo isso, né? Quem comete esse tipo de situação, mas a gente pega. Né? Uma operadora de caixa, ela teve a brilhante ideia, quando ela percebeu que a loja, né, que tinha o programa Fidelidade na loja para cadastrar os clientes, né? Qual é o objetivo do programa Fidelidade? De retribuir, né, um valor para os clientes que dão preferência para a loja, especialmente aqueles que se cadastram, deixando seu telefone, seu e-mail, seus dados de contato, autorizando o contato e tal, e por conta disso ganha um bônus, ganha um cashback, ganha algum benefício por ser um cliente especial da loja, etc. E tal, né? Então, esse é o objetivo, é para isso que se estrutura os programas de fidelidade, justamente para ampliar um relacionamento, a experiência do cliente na loja, né, e dar benefícios para os clientes. Então, essa é a ideia. Mas essa operadora de caixa, o que ela percebeu? Que muitos clientes que estavam ali, que iam finalizar a compra no checkout, não eram clientes da loja. Né? Então ela perguntava, você já é cliente da loja, cadastrado, você tem cadastro? Quer fazer cadastro? Né? Uma pergunta curta e seca no sentido de, não quero fazer cadastro. Se você não explicar o programa Fidelidade, as vantagens, etc. e tal, simplesmente perguntar para um cliente se ele quer fazer cadastro, a absoluta maioria vai dizer, não. Mas para que eu vou fazer perder tempo aqui, ficar dando os meus dados, né? E ela teve essa brilhante ideia, porque quando ela perguntava, então era uma venda de, primeiro, não era um cliente cadastrado, quando era ok, ela passava lá, localizava o cliente e tal. Mas quando não era um cliente cadastrado, ao invés dela propor cadastrar o cliente, explicar o plano de fidelidade, o programa de fidelidade, né, ela simplesmente perguntava, você quer cadastrar? Não quero. E aí ela inventou, ela criou um cliente falso, é? Onde ela passava, então, quando era venda consumidor, que não era para cliente cadastrado, ela passava para esse cliente que ia somar pontos para esse cliente, né? Para esse cliente fictício. Para quê? Para ela fazer o resgate do cashback de maneira fraudulenta e tal, e ficar com esse recurso, com esse dinheiro, né? Com esses valores. Só que isso é tolo, porque evidentemente, a hora que a gente foi analisar os relatórios, né, isso de imediato apareceu ali. Nossa, olha esse cliente, quantas vezes ele compra por dia na loja? Né? Mais de uma vez, todos os dias, esse cliente está na loja comprando. É óbvio que isso não corresponde com a realidade. Né? Tem alguma coisa aqui. A gente foi auditar, né, câmera e etc. e tal, o horário que foi passado à venda.
E você imediatamente percebe que aquilo é uma fraude da operadora de caixa. Uma fraude tola, assim, absurda, mas o que acontece? Só por que ela é tola e absurda? Quando você confere, quando você tem relatórios, quando você acompanha, quando você audita, aí você descobre esses absurdos. Uma outra empresa também, no Contas a Receber, né, a gente pegou também uma operadora de caixa no Contas a Receber. O que ela fazia? Ela recebia valores do cliente que vinha na loja pagar, só que ela descobriu que ela tinha acesso a prorrogar, mudar o valor, perdão, a data de vencimento do título. Então o que ela fazia? Ela prorrogava. Né? Então o cliente vinha pagar, ela recebia, né? E ao invés dela liquidar no sistema, ela alterava a data de vencimento para 1 ano para frente e esse título sumia do contas a receber. Ele não ficava na inadimplência, né? não ficava vencido, não aparecia mais ali. Por quê? Porque ele está para vencer daqui a 1 ano. Né? Só que ela não sabia que o sistema documentava, ela tinha um relatório de títulos que foram alterados a data de vencimento, justamente para evitar fraude. O sistema automaticamente ele tem um relatório de alerta que esses títulos foram alterados a data de vencimento, foram prorrogados. Então, aparece no relatório. E aí, evidentemente, quando você entra, que você vai fazer, quais são as ferramentas de auditoria que você pega e você tira um relatório, você, nossa, olha aqui o tanto de, justamente só essa pessoa, né? E aí, quando o que fez? Entramos em contato com o cliente, querendo saber, né? Simplesmente é muito fácil, entramos em contato, né, com o fulano, tal, com esse cliente desse título, assim, perguntando se ele havia quitado e tal, que estava constando em aberto aqui no sistema, ou se era um equívoco da empresa, tal, enfim, simplesmente entrando em contato com o cliente para ouvir o cliente, não, paguei, tive aí na loja dia tal, foi pago assim, assim, 2 ou 3 que você pega, tiramos o relatório, chamamos a pessoa e pronto, está ali a fraude comprovada, né? E por aí vai. Então, a lista aqui é enorme. Programa Fidelidade, no Contas a Receber, no Contas a Pagar, nas vendas, no estoque. Né? Eu já me lembro de uma outra história para finalizar, que senão eu vou ficar só contando histórias aqui, mas eu me lembro de uma outra, uma compradora que também tinha acesso, como ela também tinha acesso a cadastrar os produtos no sistema, né, porque ela, quando fazia a compra, ela lançava o pedido, então eram códigos novos, etc. Então ela tinha acesso a cadastro de produto, tabela de preço, a toda essa parte vinculada de retaguarda de estoque, compras e cadastro de produtos e tal. E o que ela fazia? Ela entrava no sistema, né, ela combinava com alguém, um comprador fictício, ela pegava alguns códigos de produtos e demarcava, né, baixava o preço, a pessoa ia na loja, numa loja da rede, fazia as compras, né, daquele produto e aí ela voltava para o preço normal, depois a pessoa entrava em contato, já comprei. Ela voltava o preço normal no sistema. Né? A gente descobriu isso também porque controlando, fazendo um monitoramento de markup e outros indicadores, e também o sistema tinha alerta e relatório de alteração de preço, né? A gente descobriu muito facilmente também, a partir do momento que nós entramos na empresa, fazendo os controles, as ferramentas de controle, nós descobrimos também essa fraude. Né? O que eu quero trazer para você, em resumo, como é importante você, primeiro, entender que gestão, ela passa por todos os fundamentos. Então, é necessário ter um bom ponto, ter bons produtos, ter uma boa equipe, preço competitivo, uma loja organizada, bem arrumada, um bom marketing, não é? Para ter uma boa comunicação com os nossos clientes, um bom visual merchandising, para que a loja seja bonita, atraente, os planos de fidelidade, os planos de pagamento. Isso tudo é gestão, é conhecimento, é ferramenta, é pessoal comprometido e capacitado. Não é? Isso não cai do céu, não é o espontâneo, isso é o empreendedor que precisa implantar na empresa, mas antes de mais nada, precisa acreditar, precisa entender que para você competir, para você ser um empresário realmente de alto nível, de conseguir bons resultados, expandir os seus negócios, gerar lucro, resultados positivos que permitam isso tudo, né? É preciso ferramenta, é preciso gestão, é preciso conhecimento, é preciso controle. Não é no olho, não é no feeling, não dá mais. As margens de lucro se estreitaram muito, as despesas cresceram, a competitividade aumentou. Como é importante, como é fundamental, né, se ter boas ferramentas
entender que gestão é um processo técnico, né, que eu preciso saber comprar adequadamente, fazer uma boa gestão de categoria, cobertura de estoque, giro, markup, ter uma agressividade na precificação, a capacitação de todo o meu time, né, vendedores, gestores de loja, pessoal de retaguarda, contas a receber, contas a pagar, parte fiscal, né, enfim, é como eu digo, não importa o tamanho da sua empresa, tem todas essas funções, a única diferença é de porte, é de tamanho, é de quantidade. Né? Você pega uma grande rede de lojas, com 40, 50 lojas, tem os departamentos, cada departamento tem lá o seu time, a sua equipe. Mas você pega uma única loja, uma pequena loja, também tem contas a receber, tem contas a pagar, tem o setor de compras, tem o setor de vendas, tem a parte fiscal, que precisa pagar imposto, tem todos os fundamentos. A diferença é que, numa pequena loja, o lojista precisa conhecer todas essas áreas, precisa ter controle. Né? E como é que você vai crescer e se expandir se você não dominar ferramentas de gestão? Então, para isso, são dois aspectos que eu, sem medo de errar, insisto profundamente. O lojista precisa ter consciência hoje que ele tem que ter ferramenta que entregue tudo isso que a gente está colocando hoje. Que tenha, no mínimo, todas as funções, execute todas as funções de maneira objetiva, de maneira alinhada com o negócio, que entregue informação necessária, no tempo correto. Por que eu coloco isso? Por a própria sigla do setor, TI, é tecnologia da informação. E se você não consegue informação, não é uma tecnologia de informação. É contraditório, não faz sentido. Então, ter sistema hoje não é só para passar venda e emitir nota fiscal. Sistema é para você ter controles, para ter ferramentas, para que você possa realmente ter uma integridade na operação e informação de qualidade para que permita você ser competitivo e ter boas estratégias na operação do seu negócio, criando seus diferenciais, se tornando realmente competitivo, gerando os resultados que são possíveis de serem alcançados, desde que se faça uma gestão de qualidade. Então, para isso é preciso ferramenta e é preciso conhecimento em todas essas áreas. Senão, a gente é injusto, uma competição injusta. Aquelas empresas que conhecem, que têm ferramenta, que têm noção de uma boa gestão técnica, elas estão muito à frente. Né? Fica uma disputa injusta para quem não tem a ferramenta e não tem o conhecimento e quer competir nesse mercado. Percebe? Agora, é possível? Sim. Você tem hoje ótimas ferramentas no mercado disponíveis, né? Como é o caso aqui, eu sempre apresento para você, que é um parceiro nosso, que se você é do segmento de calçados e roupas, eu apresento com absoluta convicção a Data System. Tem uma excepcional ferramenta que vai atender às suas demandas. Não é? Se você precisa de conhecimento, não é? Você tem a minha base de dados, você tem a minha plataforma, está lá, são 12 parcelas de R$ 99,90 e você tem 14 cursos, todos os cursos que você precisa para treinar vendedor, treinar gerente de loja, treinar comprador, contas a receber, contas a pagar, fazer cálculo de ponto de equilíbrio, precificação, o ATB, né, o Open to Buy, como potencializar o giro da minha loja a partir do planejamento de compras e por aí afora, curso de liderança. Então, tem que fazer esse investimento. Você tem que conhecer, e é simples, não é tão complicado assim. Você tem que ter uma boa ferramenta, tem que ser bem implantado, porque você precisa ter bom conhecimento e você precisa ter capacitação, gente capacitada que vai se envolver na operação e, com isso tudo, ter condições de entregar um bom resultado. Dessa maneira, a gente fideliza clientes, a gente conquista resultados e o cliente gosta de loja bonita, de loja organizada, de encontrar boas mercadorias, um ótimo atendimento, planos de pagamento que realmente permitam com que eu gaste mais na loja, eu compre mais, que vai caber no meu bolso. Enfim, é tudo de bom. E é isso que o lojista procura, que o lojista quer. Entende? Então, a gente precisa ter essa consciência e, a partir do momento que a gente entender isso tudo, com tecnologia, com boas ferramentas, com conhecimento e uma boa liderança, uma boa condução, com certeza é sucesso garantido. Não é? E existe esse espaço. Por mais que a gente enfrente crises, por mais que a gente sabe que o mercado não está fácil, a competição está terrível, as barreiras que a macroeconomia ainda se apresenta, né, coloca para a gente, ainda, apesar disso tudo, é possível com uma gestão técnica, uma equipe especializada, conhecendo, com boas ferramentas, se atingir excelentes resultados, como eu tenho uma série de lojistas que a gente desenvolve um trabalho de mentoria, de acompanhamento, vem conseguindo. Não é? Acredite nisso, leve a sério, que com certeza você pode também conquistar excelentes resultados,
que nada mais do que justo para você é ter bons resultados, não é verdade? Então é isso. Vejo você por aí, um grande abraço.